Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um documentário muito, muito legal que está na Netflix sobre uma de minhas bandas prediletas. Estou falando do Devo. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje. Faço 3 textos inéditos por semana, promovo debates, cursos, workshops só com os assinantes do site. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios, além dos textos e dos debates e workshops dos quais você pode participar, você tem acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos, são mais de 200 horas de curso. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Galera, a Netflix estreou agora um documentário que eu tinha visto ano passado, naquele festival Inédit, né, o grande festival de documentários musicais, mas esse filme é muito, muito legal. É um filme do Devo, né, o Devo é a grande banda ali de Ohio que, no início dos anos 70 cria ali uma sonoridade e uma estética totalmente particulares, né, juntando uma coisa meio punk, meio pós-punk com eletrônico, com aquele visual meio robótico, né, e criando, essa filosofia da de-evolução, né. Desde o início, o Devo, ele foi marcado, né, ele foi a gênese do Devo é essa teoria da de-evolução, essa filosofia, né, essa maneira de ver o mundo que os 2 gênios por trás do Devo, né, 2 caras absolutamente brilhantes chamados Mark Mothersbaugh e Gerard Casale, inventaram quando eles eram alunos ali da Universidade de Kent State, em Ohio. Na verdade, eles inventaram junto com um amigo chamado Bob Lewis, né, que estava ali desde a da gênese do Devo, né. E o que que é a teoria da de-evolução? Essa teoria, ela diz que os homens, em vez de progredirem, estavam regredindo, né. O Devolver, viu em 1972, quando eles começaram 63, quando eles começaram a pensar nessa filosofia, né, como a humanidade estava meio que andando para trás. Eles já antecipavam, por exemplo, o poder emburrecedor da televisão e da mídia, da grande mídia. Eles viam a sociedade de consumo como uma coisa perniciosa, né, que ia atrasar mentalmente, socialmente, né, os humanos. E eles criaram uma entidade chamada Devil, que no início não era nem uma entidade musical, né, o Devil surge como quase uma coisa de arte performática, assim, de teatro, né, uma coisa que juntava artes plásticas e tal, mas eles encontram na música um veículo ideal para propagar essa filosofia, né. E eles fazem uma música que é uma música muito muito pessoal, né, uma música, assim, muito minimalista no início, misturando, como eu falei, punk, rock, música eletrônica, mas sempre com uma pegada muito densa, assim, e com letras absolutamente incríveis, né. Bom, o Devo é formado na Universidade de Kent State, em Ohio, né, e eles têm um evento, né, acontece um evento na vida, não só na vida deles, mas na vida do mundo inteiro, porque foi um evento muito marcante, né, que, digamos, muda muito, assim, a trajetória do Divo, né. Esse evento rola em 4 de maio de 1970, né, quando estava rolando no campus ali da universidade um protesto contra a guerra do Vietnã, já tinham acontecido vários protestos e tal, e a Guarda Nacional, né, ah, do Nixon entra no campus da Universidade de Kent State e atira contra os estudantes e mata 4 estudantes, incluindo 2 colegas, um colega e uma colega do Mothersbaugh e do Casale, né. E isso marca eles para sempre e mostra para eles, corrobora o a filosofia da devolução, né. Eles pensam: "Poxa, se os soldados americanos estão entrando numa universidade, que é um local de discussão, um local de troca de ideias, né, e eles matam alunos que estão protestando contra uma guerra que é injusta, quer dizer, a sociedade está toda do avesso, né. E eles criam o que é uma das bandas mais anarquistas, mais caóticas, né, uma das bandas mais, antagonistas de todos os tempos, né. O Devo é uma banda que foi muito incompreendida, porque inclusive no início do filme, o Casale fala o seguinte: "Acho que somos uma das bandas mais incompreendidas que já existiram", e eu concordo com ele,
né. Porque o que acontece com o Divo? Por causa das roupas engraçadas, por causa dos clipes sensacionais, quase todos dirigidos pelo próprio Gerard Casale, a banda meio que foi jogado ali naquele balaio da new wave, como se fosse uma banda engraçadinha, como se fosse, sabe, uma banda e é curioso, porque a outra banda engraçadinha desse período, o B-52s, também não tinha nada de engraçadinho. As letras dos B-52s, para quem vai analisar, elas são letras muito, muito inteligentes, que não tem nada a ver com esse arquétipo da banda engraçada, da banda divertida, da banda de festa, né. Apesar do som ser festivo, né. Mas a música do Divo, as letras do Divo, elas são letras sobre a sociedade de consumo, sobre a imbecilização das massas, sobre a propaganda, né, e o poder, destruidor de almas da propaganda, né, de como essa sociedade de consumo mói as pessoas, né. As letras do Divo são sobre isso, né. Então, por exemplo, uma música, eles até falam no filme, né, uma letra como Whip It, por exemplo, uma música, né, que é super engraçada e tal, ela tem claras conotações sadomasoquistas, né, com a coisa do chicote e tal. As pessoas não entenderam essas conotações, quer dizer, algumas entenderam, mas para o grande público, o Devil foi um sucesso imenso, porque eles eram engraçados, porque as músicas eram legais, eram dançantes, dava para dançar na discoteca, e eles foram jogados no mesmo balaio ali do synth pop, da new wave e tal. Apesar deles depois mudarem um pouco o tipo de som deles, né, ficou menos abrasivo, assim, mas é uma banda muito pesada, uma banda que fala de coisas muito, muito, sérias e importantes, e é sempre a impressão que eu tenho do Divo é que eles estão sempre, assim, meio deslocados, né, eles estão sempre tentando falar para as pessoas: "Ei, a gente não é tão bobo assim, dá uma olhada por trás do que a gente está falando nessas letras, que você vai entender". E essa é uma tônica do filme, né, o filme fala bastante sobre isso, fala como eles são incompreendidos, como eles realmente, eles acham também que a música deles, e o estilo da banda, o jeito da banda se vestir, o jeito da banda se comportar, deu a impressão errada para muita gente, né. Esse filme foi dirigido por um cara muito talentoso chamado Chris Smith, né, eu fui ver que outros filmes esse Smith tinha feito e muitos documentários muito bons que ele fez pra Netflix. Ele fez um documentário chamado Jim and Andy, que é sobre, aquela vez em que o Jim Carrey interpretou o comediante Andy Kaufman no filme do Milos Forman, né, O Mundo de Andy. O filme é maravilhoso, vale muito a pena ver. Ele fez também um documentário divertidíssimo sobre aquele festival Fyre Festival, que foi um puta fracasso, que foi cancelado, que é muito legal esse filme, né. E ele fez um documentário legal sobre o Wham também, a banda do George Michael. Então é um cara muito, muito talentoso. E aqui o Smith acerta a mão. Nesse filme ele realmente acertou a mão, porque, ele limitou o número de entrevistados. Os entrevistados são todos integrantes da banda ou ex-integrantes da banda. Não tem ninguém falando por que a banda é importante, não tem nada disso, são eles contando a própria história, cenas de arquivo sensacionais, muitas imagens ao vivo incríveis, David Bowie apresentando o Divo numa plateia em Nova York, num clube pequeno, eles tocando no CBGBs ali no meio do apogeu do punk, eles tocando com Neil Young, muitas coisas legais. E é um documentário relativamente curto, tem 1 hora e meia, assim, muito, muito, muito bem feito. Recomendo demais, um programão. Devo tá na Netflix. Queria te convidar a conhecer meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, promovo palestras, cursos, debates, workshops para assinantes do site. Por R$ 20 por mês você se torna assinante, tem direito a um monte de benefícios, 3 textos inéditos por semana, pode, usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. Tem muita coisa legal, conheça lá andreabarcinski.com.br.